Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do Ibovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta sexta-feira, dia 24 de agosto. O Ibovespa fechou o pregão com queda de 0,15%, um candle de indefinição ali em cima da média móvel exponencial de 13 períodos, mas é bom destacar aqui pelo gráfico semanal que o Ibov fica entre essas duas médias aqui, uma média de menor periodicidade, de 13 períodos, e uma de maior periodicidade, de 57, essa aqui de cima representando a de 13 do gráfico mensal. Dentro dessa região eu costumo não realizar, por exemplo, se esse aqui fosse um ativo e eu operasse só o gráfico semanal, eu ficaria de fora desse ativo enquanto ele não se resolver em relação a essas médias. Então, o que é se resolver em relação a essas médias? Pelo gráfico aqui, em termos de fechamento, uma semana fechando abaixo dos 57 mil pontos, seguido de nova mínima, seria um sinal bem negativo para o Ibovespa, porque representaria aí uma chance maior de voltar para a faixa lá dos 53 a 52 mil pontos. E o que seria algo bom é o Ibov ocorrer uma semana fechando acima dos 60 mil pontos com nova máxima. Isso traria uma perspectiva mais de subida no Ibov. É importante ressaltar que pelo posicionamento das médias, o viés é um pouco mais de baixa, a perspectiva seria um pouco mais de baixa. O Ibov, de tudo que ele caiu, essa correção aqui chegou ali perto dos 50% de tudo que caiu. Então, nesse momento, depois de ter quase batido os 60 mil pontos e ter quase recuado 50% do que tinha caído, um topo aqui no gráfico semanal não seria algo bem visto, ainda mais com essas médias alinhadas para baixo. Nesse momento também eu pego aqui para olhar a LAD está coerente ali em termos de queda no pregão de hoje com a queda do Ibovespa. O Clímax apresentou uma divergência de alta de curtíssimo prazo, mas divergência de alta fora de uma região sobrevendida já tem uma importância menor. O que eu vejo como mais importante para se destacar aqui nessa análise é o local onde está a média móvel, o Clímax em relação à média móvel de 21 dias. Então, se a gente pega que está num nível alto, num nível elevado, quando o Ibov chegou na faixa dos 60 mil pontos, bateu nos 60 mil pontos, já estava num nível elevado, ainda conseguiu ir para um nível um pouco mais acima, mas é uma região mais complicada ali em relação ao Clímax. Basta a gente olhar aqui no passado, desde maio de 2011 para cá, tivemos alguns poucos momentos que a média móvel de 21 do Clímax estava no nível ali perto dos 20%. Vou pegar aqui uma região mediana, né, que bate. Então é olhar o comportamento, o que aconteceu quando estava nesse nível. Aqui a gente começou a ter ver o Ibov declinar, aqui nessa região. Aqui quando chegou também nessa região, o Ibov também começou a dar uma declinada. E aqui também nesse nível, quando chegou nessa região aqui, o Ibov ainda conseguiu ir um pouco mais para cima, gerando uma divergência de baixa mais forte, e aí tomou uma baita pancada. Nesse nível aqui, o Ibov também deu uma corrigida. Aqui o Ibov, e aqui nesse nível pode acontecer algo parecido. Então está num ponto importante que eu destaquei ali no gráfico semanal, juntando com essa leitura aqui do Clímax, é um ponto importante que por enquanto o viés fica um pouco, apesar da tendência de alta de curto prazo, olhando para o que aconteceu aqui no médio prazo no Ibovespa e o alinhamento ali das médias, fica um viés um pouco mais de baixo, então é bom ficar atento. Um primeiro indício de começar a alinhar para baixo é ver o Ibov perder os 57.600 pontos na próxima semana. A sinalização de alta principal do Ibovespa é fechar acima de 60 mil pontos, seguido de nova máxima. Fundo aqui, nesse momento, já não teria tanta importância, porque está dentro de uma congestão, já está estabelecendo uma congestão, então seria menos importante nesse momento a formação de um fundo. Aconteceu aqui um fundo e o Ibov não deslanchou para cima, bateu nos 60 mil e perdeu força. Mais um fundo aqui é uma sinalização de alta, mas menos importante. Petrobras, depois dessa análise um pouco mais longa aí do Ibovespa, Petrobras também está num ponto importante, média móvel de maior periodicidade, também em relação à média de 13 períodos, tem um alinhamento para baixo. Então, o que seria ruim mesmo para a Petro é terminar uma semana abaixo ali dos R$ 20,30, que é onde está a média e que a gente olha aqui no gráfico diário é uma região mais forte de suporte para essa ação, mas por enquanto ela sustenta, igual o Ibovespa sustenta aí uma tendência de alta. No pregão de hoje fechou com queda de 0,43, não perdeu os R$ 21,05. Sigo com aquela mesma análise que o primeiro sinal um pouco mais forte de baixa da Petro
que apontaria para uma busca dos 20,50, 20,30, é um fechamento ali de uma hora de pregão abaixo dos 21,05, seguido de nova mínima, ainda mais se o pregão terminar o dia também abaixo dos 21,05. E aí terminaria abaixo da média móvel de 13 períodos, abaixo do gap. Enfim, seria um somatório de variáveis que apontaria para a perda de força dessa tendência em busca de um suporte mais forte da tendência de alta da Petro nesse momento de 20,50 a R$ 20,30. Não vejo uma oportunidade de compra aí clara na Petro. Vale 5. A Vale 5 já está num nível de suporte muito importante. No pregão de hoje caiu 0,79%, testando os 33,50 efetivamente, mas como é um suporte importante do gráfico mensal, traz essa chance de repique. Inclusive terminou o pregão com um candle de reversão chamado de martelo. Para ter uma primeira confirmação desse martelo, há uma necessidade de superar a máxima do pregão desta sexta-feira, que foi de R$ 34,05. A superação dessa máxima, para quem está fazendo compra ousada nesse candle de reversão, compra ousada é candle de reversão do gráfico diário em cima do suporte do gráfico mensal, mesmo com o ativo com um viés aí mais de baixo, trazendo a possibilidade de repique. Essa compra sendo executada, por exemplo, em R$ 34,06, 34,06, o stop ficaria abaixo da mínima que foi atingida hoje, 33,21, então 33,20 preço de gatilho, R$ 33,20. Risco de 2,5%, objetivo da operação em 34,92, abaixo ainda da média móvel exponencial, que está em 35,51. 34,92 é uma região que ela montou um certo suporte e depois perdeu com esse candle aqui de baixo. Então seria no máximo que daria para exigir ali numa compra dessa ação essa região de R$ 34,90, R$ 35. Eu não buscaria levar muito uma operação de compra na Vale mais para cima do que isso não. Estaria já bastante satisfeito nesse possível repique de alta que ela pode proporcionar na próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.